entrevista para conversar hoje sobre educação. Eu estou aqui com o Jorge Hirata. Tudo bom, Jorge? O Jorge Hirata é chefe escoteiro, na verdade ele é chefe do grupo escoteiro Falcão Peregrino e ele também é educador. Ele é professor de física numa escola Waldorf há muito tempo, né, Jorge? Há 7 anos. Há 7 anos. Há 7 anos como professor. Nessa escola Waldorf. Na escola Waldorf. Mais 20 anos em escolas tradicionais. Tem toda aquela filosofia da antroposofia, tudo, é bem bacana. Então acho que ele tem um olhar bacana de educação e trouxe ele aqui hoje para falar dessa educação paralela, vamos dizer assim, que é o escotismo, né? Então para o pessoal de casa que nunca ouviu falar, ou que já ouviu falar, já viu alguma coisa, um filme que tem uma escoteira, ou um escoteiro, mas não conhece muito, o escotismo foi fundado em 1907 por Baden-Powell. Hoje em dia, olha, temos 30 milhões de associados no mundo inteiro, foi fundado na Inglaterra e está disseminado em muitos lugares. E o Jorge pode falar assim de carteirinha, porque você está no escotismo desde 1972, não é isso? Começou como lobinho? E para o pessoal de casa, o lobinho é aquela criança que tem de 7 a 10 anos e é praticamente o primeiro a entrar no grupo escoteiro, a ingressar no escotismo. Jorge, então fala pra gente um pouquinho qual foi o significado do escotismo na sua vida, pessoal. O escotismo contribuiu para a formação do meu caráter, né, com certeza, e me ajudou muito quando eu tive que entrar no mercado de trabalho. Como que ele te ajudou no mercado de trabalho? Que diferencial foi esse? São várias atividades que me desenvolveram para aprender a trabalhar em equipe, a ser liderado e a liderar, tomar decisões. Tem esse jogo, né, do liderar e do ser liderado, né? Sim. Dentro do método. Isso, como o escotismo é dividido em 4 faixas etárias, então quando a gente começa numa faixa etária bem jovem, a gente é liderado pelos mais velhos, né? E aí quando termina essa faixa etária e eu mudo para a próxima, eu volto a ser liderado. Então quando eu fico mais velho numa faixa etária, eu vou ser o líder de uma equipe. E aí quando eu passo para outra faixa etária, eu volto a ser, seria uma faixa branca novamente, né? E aí eu tenho que aprender novas técnicas, né? São novos conhecimentos. Isso é realmente uma sabedoria para a vida adulta também, né? Porque na vida adulta você tem os momentos de ser liderado e de liderar também. Com certeza. Uma experiência muito legal, né? E além disso, você teve também você formou uma família praticamente dentro do escotismo, né? Pode contar essa história que eu acho tão engraçada. Na verdade eu fui convidado pelo meu irmão, que era chefe das guias, e as guias são as meninas entre 15 e 18 anos que participam do movimento escoteiro. E nós fomos cuidar de um acampamento, e nesse acampamento uma das guias era a Mica, que hoje é minha esposa, né? Então a gente se conheceu num acampamento. Eu era um chefe jovem ainda, então estava com a idade bem próxima, só 3 anos só mais velho do que ela, né? E assim, a partir desse acampamento a gente se apaixonou e o resultado é que hoje tem uma família escoteira, né? Isso, então eu tenho um filho de 20 anos e uma filha de 12, todos estão no movimento escoteiro, minha esposa também já está há muito tempo atuando como educadora no movimento escoteiro, então já faz parte da vida da família, né? A gente praticamente vive o escotismo. Muito bom. Aí eu queria saber como é que o escotismo entra na educação das crianças e dos jovens, porque você é educador de escola. Como é que ele entra na educação, falando de crianças, de jovens? A gente pode definir como uma atividade complementar do trabalho familiar e do trabalho da escola, né? O escotismo ele vai trabalhar habilidades que normalmente a escola tem dificuldade de trabalhar, que é justamente conviver com outras pessoas, conviver com as diferenças, mas trabalhando junto e sempre aprender fazendo, não aprender simplesmente ouvindo alguém, mas assim, todas as atividades escoteiras o jovem aprende fazendo. Tem o foco em fazer mesmo, né? Isso. Eu acho que tem a impressão que até para descobrir profissão é útil, porque você tem aquela coisa das especialidades, não é isso? Exato. Então as especialidades
elas privilegiam, né, algumas habilidades que o jovem normalmente já tem ou que ele tem interesse em desenvolver. Então, são oportunidades que são oferecidas para os jovens de encontrar ou se encontrar, né, e junto dos outros jovens, né, dos amigos, ele poder desenvolver uma coisa que provavelmente ele vai poder utilizar no futuro. E como que você traz esse jovem de hoje em dia que é tão ligado na internet, nos joguinhos, como que você traz ele para isso? Ele nem sabe que existe, né? A gente fala que as crianças de hoje em dia nem sabem brincar, né? Que a gente brincava na rua e eles não sabem brincar. Como que você atrai eles? Então, na verdade, a dificuldade inicial é você convencer o adulto, né? Porque uma vez que o jovem está conosco, eu tenho certeza que na maior parte dos casos ele quer permanecer. A chave é trazer ele para experimentar. Isso. Porque na verdade ele já tem uma curiosidade natural, ele gosta de brincar, o mundo virtual para ele oferece possibilidade de relacionamentos virtuais, de competições virtuais, e é tudo virtual. E no escotismo a gente faz isso na vida real. Então os relacionamentos são reais e as atividades, as brincadeiras, os desafios são reais. E aí ele percebe que é muito mais legal fazer ele sendo um personagem ativo desse grande jogo. Até, bom, complementando porque eu conheço lá ativamente o Falcão, eu acho que também uma outra coisa interessante é que você traz atualidade também para as brincadeiras, né? Então vai ter uma atividade que vai ter um tema. Eu já vi outros grupos escoteiros, vai fazer um acampamento com o tema do Harry Potter. Agora eu sei que vai ter um acampamento, uma atividade também que vai ter um tema bem atual aí, né? Que é o Pokémon GO, eu acho, né? Então acho que isso também conecta. Eu já vi em festa também o tal do Flash Mob, o pessoal todo fazendo Flash Mob. Acho que essa atualidade conecta, né? Eles ensinam a gente ensina eles. Na verdade, toda a metodologia é baseada na vida real. Então, o educador escoteiro, quando ele planeja uma atividade que ele vai passar para o jovem, ele tem que levar em conta o cotidiano, a realidade que o jovem está vivendo. E a gente traz aquilo que desperta o interesse, que traz a diversão para o jovem, nós trazemos para as atividades escoteiras, mas de uma forma planejada e com cunho educacional. Com finalidade. Com finalidade. Então conta um pouquinho para o pessoal que tipo de atividade é feita, quais são as atividades, o que é o cotidiano e o que é o que eles mais gostam. Então, eu acho que a atividade assim, mais importante que todo escoteiro sonha em participar é o Encontro Mundial Escoteiro, né? Que na nossa linguagem a gente chama de Jamboree. Jamboree é uma palavra africana, porque o nosso fundador ele foi um militar inglês, né, que atuou muitos anos na África. E Jamboree significa Encontro dos Povos. E no escotismo significa o Encontro dos Escoteiros. A gente tem os jamborees nacionais, jamborees interamericanos, sul-americanos, pan-americanos e os jamborees mundiais, que eu acho que é o mais importante, né? Eu tive a oportunidade de participar de 2 deles, né? Um quando jovem, que foi no Canadá, em 1983, e agora em 2011 eu tive a oportunidade de ir como chefe, junto com meu filho. Delícia. Que foi na Suécia, né? Então é um evento assim, que reuniu mais de 40 mil escoteiros. Então tinha escoteiros acampados no local em número superior aos números de habitantes da cidade mais próxima. Nossa, que bárbaro. Foi lá no sul da Suécia. E foram 141 países que estavam lá representados. Então assim, todas as diferenças de raça, de cor, de religião estavam lá misturados, todo mundo junto. E lembra um pouquinho as Olimpíadas, mas o objetivo é se conhecer, né, confraternizar, você conhecer costumes dos outros países, você perceber que você pode ter amigos em qualquer parte do planeta. Né? Então a gente entra nessa atividade sem preconceito. E a gente faz amizade de todos os cantos do mundo
eu acho que isso contribui muito para a gente ver o mundo de uma outra maneira. Então, para o jovem, um isso jeito aí, muito mais aberto, eu acho que é muito essencial. mais, né, entendendo as diferenças. Eu acho que até as competições que tem são sempre competições saudáveis, né? Você sempre bate palma para quem ganhou, você sempre... Exatamente. Um ganha agora, daqui a pouco é o outro. Não é uma competição real, né? É uma competição sadia, né? Competição então, sadia, que visa, na verdade, o crescimento de todo mundo, né? Então, todo mundo tem que se divertir. Não uma competição que alguém vai ser derrotado e ele vai sair triste e quem venceu é que vai ficar feliz, né? Então, nossas competições têm essa grande diferença. E sempre em ambientes naturais, né? Junto da natureza. Que é muito importante. Então, é um acampamento mesmo, né? Então, a gente dorme em barraca, a gente tem que cozinhar a nossa própria comida. E tudo isso a gente vai aprender durante as reuniões normais, né? Essas são as reuniões comuns, é o que se faz comuns. aprender. A gente se prepara para esse tipo de evento. Esses eventos, e que não são só esses que você falou, que os Jamboree são o auge, mas tem vários, né? Isso. Assim, outros eventos como tem o Rally, tem a Operação Falcão, tem vários eventos gostosos são eventos que proporcionam, prova, né? Proporcionam sempre momentos de convivência, às vezes só com os jovens do nosso grupo escoteiro, mas às vezes com jovens de outros grupos escoteiros. Então, acho que é a oportunidade para a gente conhecer outras pessoas e de uma forma assim que são pessoas que têm pensamentos mais ou menos semelhantes aos nossos, né? Então, a gente segue um código de conduta que define o que seria um escoteiro ideal. Né? E a gente acredita nisso e eu acho que as pessoas que estão no movimento escoteiro também acreditam. Então, a gente se sente mais à vontade, se sente mais seguro. E aí, até falando dessa questão do código de conduta, tudo, tem pessoas que às vezes talvez não se aproximam porque acham que como Baden-Powell foi militar e usa uniforme e tal, acham que tem muito a ver com alguma coisa militar. Mas você podia explicar o que é que tem do militar ou o que não tem do militar? O que teria do militar, eu acho que o código de honra, né? O de respeito, por exemplo, à pátria, né? Então, os códigos de cidadania. Mas esse lado da cidadania, né? Sim. Então, de militar mesmo, só tem o fato de o fundador ter sido militar. Mas ele usou as melhores coisas que tinha, né? Os elementos que os jovens gostavam. Quando ele criou o escotismo, na verdade, ele estava focado no jovem inglês. Então, durante as batalhas que ele participou na África, ele percebeu muito o valor do jovem, né? Porque muitas vezes ele não tinha soldados suficientes para a batalha e ele usava os jovens para as atividades de primeiros socorros, comunicação, essas coisas que o jovem atua muito bem. E aí ele usou todo esse modelo para criar um movimento que pudesse ajudar o jovem a se tornar uma pessoa melhor. Então o escotismo, na verdade, ele não tem nada de militar. Talvez o uniforme lembre um pouquinho o militarismo, mas é porque a gente usa isso também para trabalhar a disciplina. Então, existe um respeito acho que natural do jovem para quando você está uniformizado, então você tem um certo garbo, né? E o jovem gosta disso. Então, eu acho que é isso, e essa organização também, o jovem às vezes se sente meio perdido, mas ele gosta também de uma coisa organizada. Então, essa organização que lembra um pouquinho o militarismo, mas que na atividade do dia a dia não tem nada de militar. Isso, sem dúvida, ajuda o pai que está em casa, a mãe que está em casa também educando, né? Dá um apoio, né? Com certeza. O que eu costumo dizer, que meus chefes me ensinaram, é que o escotismo não é para o jovem apenas, né? O escotismo é para a família toda. Então, no grupo escoteiro, o jovem vai estar lá participando da atividade, mas ele precisa dos adultos por perto. Então, ou o adulto vira um educador, ou ele pode dar todo o suporte que o grupo escoteiro vai precisar para que as atividades aconteçam. Então, ele pode participar da manutenção da sede, né, da limpeza,
ou produzir alimentos, arrecadar fundos. Porque funciona como se fosse uma ONG, né? Uma organização. Isso, exatamente. Sem fins lucrativos, né? Enfim, né? E aí proporciona também convivências para os adultos. Né? Eu acho que isso também é uma chave bem interessante, né? Você forma amigos, tanto as crianças como os adultos, para a vida toda. Com certeza. Depois que você compartilha histórias de acampamento, aquelas histórias engraçadas que tal coisa deu errado, e que o macarrão queimou, todas aquelas histórias... Passou fome, divertidas, né? Não tem como não ficar amigo para a vida toda depois disso, né? Com certeza. Bacana. Então fica o convite pro pessoal de casa, não sei se você quer fazer o convite, para que levem crianças para conhecer. Então, na verdade, eu queria falar para os adultos, né? Os adultos precisam dar uma chance para as crianças conhecerem o escotismo, porque o escotismo realmente ele funciona, né? Eu estou desde 72 no movimento e eu sei que ele transforma. Lá na escola onde eu trabalho, quando aparece algum aluno assim que dá muito problema na sala de aula, a professora imediatamente fala: vai conversar com o Jorge que você precisa conhecer uma outra coisa aí que vai te ajudar. Uma outra forma. É uma outra forma. Então, eu tenho certeza que o escotismo é um caminho para o adulto, né? Que ele vai poder fazer o trabalho voluntário dele de uma forma sadia e envolvendo a família dele. E para o jovem, com certeza, ele vai transformar, vai tornar ele um ser humano melhor. Muito bom, obrigada. E o pessoal de casa que tem interesse de levar os filhos para conhecer o escotismo podem fazer para encontrar? Então, o mundo virtual vai ajudar, né? Então, entra no Google, coloca lá escotismo, vai aparecer os primeiros links, são os sites do escritório regional e do escritório nacional do escotismo. E a lá... gente vai colocar aqui no vídeo para facilitar. Isso, perfeito. E aí, facilmente ele vai localizar o grupo escoteiro mais próximo de onde ele mora, né? Que eu acho que o ideal é fazer um escotismo também pertinho de casa. Legal. Então deixa pro pessoal de casa uma receita tua para ser feliz, para a gente poder fechar essa entrevista. Então essa receita na verdade não é minha, tá? A receita é do nosso fundador, né, o Baden-Powell, e ele colocou isso inclusive na carta de despedida que ele escreve para os escoteiros, que é como se fosse a última mensagem dele para todos os escoteiros do mundo. E como eu estou desde 72, eu pude vivenciar isso e perceber que essa receita realmente funciona, né? E que não há outra maneira de a gente ser feliz a não ser fazendo outras pessoas felizes. E o escotismo proporciona isso, te dá a oportunidade de fazer isso mesmo e sentir a felicidade que isso te traz de retorno. Isso é muito legal. Muito legal, muito obrigada pela entrevista e esperamos que ela traga muitos escoteiros aí para o nosso planeta todo. Com certeza o mundo vai agradecer. E se você é de casa, se curtiu essa entrevista, coloca um curtir lá no nosso canal e se inscreva.